Olá, Shalom, eu sou o pastor Edival, estou aqui no Sion Channel, o canal da Igreja Batista Monte Sião. E se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva aí no canal e libera o sininho para que quando aparecer aqui alguma novidade, e nós temos novidade todos os dias aqui no canal, você seja avisado para ser edificado com uma porção da palavra de Deus. Amém? Vamos então, agora nesse tempo, meditar em algo que está ali em Eclesiastes 7,16. Algum tempo atrás, no início da minha caminhada cristã, mais ou menos 1 ano, 2 anos, mais ou menos isso aí. 1 ano, 2 anos. Um dos meus irmãos, muito popular na igreja, mas bem mais antigo, bem mais vivido na caminhada cristã, ele relatava um acontecimento que me deixou um tanto perplexo. E eu disse a ele: mano, isso não é justo. Eu estou acostumado com isso fora da igreja, mas aqui dentro não achava que me depararia com tal acontecimento. Então ele me disse: cara, calma, você ainda é novo, com certeza irá aprender muito. Mas você sabia que existe um versículo na Bíblia que diz para que não sejamos demasiadamente justos? E está lá em Eclesiastes 7,16. Se você não sabe ou não se lembra o que nos fala em Eclesiastes 7,16, vamos dar uma olhadinha então. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Eclesiastes 7,16. No momento que eu li, me causou um certo espanto. Como? Como não ser justo? Como não ser sábio? Talvez você esteja tendo agora o mesmo espanto que eu tivera ao me deparar com essa recomendação bíblica. E mais, quando vamos nos familiarizando com a palavra e vemos que Paulo, depois de Jesus, o homem mais importante do Novo Testamento, nos diz que devemos ser seguidores da justiça. 1 Timóteo 6,11. Ou será que ele estava dizendo: siga a justiça, mas não tão de perto? Ou ainda quando afirmou que devemos ser cheios do fruto da justiça. Filipenses 1,11. Será que ele estava dizendo: seja cheio, mas nem tanto? Certamente, a fala de Paulo não remete a este tipo de interpretação. O apóstolo Paulo não apresenta nenhum limite a ser observado quando seguimos a justiça ou quando damos o seu fruto. Além disso, ele é claro ao ensinar que devemos oferecer nossos membros a Deus como instrumento de justiça. Romanos 6,13. E que, tendo sido ressuscitados com Cristo, agora somos escravos da justiça. Romanos 6,18. A instrução "não sejas demasiadamente justo" fica ainda mais estranha quando observamos a forma como Jesus é tão absoluto e incisivo quanto às condições para segui-lo. Para seguir Jesus é necessário renunciar a tudo. Lucas 14,33. Não basta renunciar quase tudo. Da mesma forma, é preciso amar a Jesus acima de todas as pessoas. Lucas 14,26. Não basta amá-lo acima da maioria. Jesus sempre apresenta de forma tão absoluta as condições para segui-lo que ficamos ainda mais com a pulga atrás da orelha com a aparente flexibilidade de Eclesiastes 7,16. Não seja excessivamente justo, nos diz outra tradução. Afinal, o que Eclesiastes 7,16 está querendo nos ensinar?
Pois olhando assim, de forma suspensa, isolada, parece que é isso que está nos dizendo, que não precisamos agir com justiça. Será? Será que existe algum limite para se fazer a justiça? De repente, uma pequena dose de justiça na vida é saudável? Qual é o limite que faz com que um justo se torne demasiadamente justo? Se você tiver alguma dúvida a respeito do que estamos tratando, ou melhor, eu o aconselho a fazer a leitura do livro de Eclesiastes. Com certeza ele trará a luz sobre o versículo em questão. Mas algumas histórias da Bíblia também nos ajudam a compreender de modo prático todas as nuances do que é se portar de modo excessivamente justo. E para que o vídeo não fique longo, vamos ver apenas uma que está registrado lá no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Um certo dia, o rei Davi não saiu à guerra com seus soldados. Havia ficado no palácio e, depois de haver dormido um pouco à tarde, levantou-se e começou a passear no terraço do palácio. Ao observar a cidade, foi quando ele avistou uma linda mulher tomando banho nua. Ele se encantou com ela e pediu para que os serviçais descobrissem de quem se tratava. E logo depois, eles voltaram com a notícia de que se tratava de Betseba, a mulher de Urias. Urias, um dos seus melhores soldados. Davi então envia os seus mensageiros convidando-a para estar no palácio com ele. Logicamente, ela atendeu o convite, afinal, se tratava de um convite do rei. Davi, aproveitando da sua posição de rei, teve relação sexual com ela. Mas para o seu azar, Betseba estava em seu período fértil e acabou por ficar grávida. Ao descobrir que estava grávida, ela então envia uma mensagem a Davi a respeito do seu estado. E agora? Como explicar a gravidez, pois o seu marido ainda se encontrava na guerra? Como explicar a gravidez daquela mulher? Com certeza, ela relataria ao esposo o ocorrido. E agora, Davi? Davi então traça um plano. Manda chamar Urias da guerra. Deu uns dias de folga a ele para que ficasse com a sua esposa. Sabe como é, né? Tanto tempo na guerra. Você sabe do que eu estou falando, né? Mas Urias se recusou a dormir com sua esposa, pois não achava justo os seus companheiros lá na guerra, correndo risco de vida, e ele se deliciando com a sua esposa. Então, passou a noite toda na porta do palácio com os soldados do rei. Davi, ao tomar conhecimento da atitude de Urias, mandou ele de volta para a guerra, com uma instrução ao seu comandante Joabe, com o seguinte dizer: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. 2 Samuel 11, versículo 15. Como seu primeiro plano havia falhado, ele tramou esse segundo que, por sua vez, logrou êxito. Urias morreu no campo de batalha. Davi então esperou que se passasse o tempo de luto de Betseba pela morte de Urias. E passando o luto, mandou buscá-la para morar em seu palácio, para morar em seu palácio, e fez dela sua esposa. Deus não se agradou da atitude de Davi e enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Uma missão dura para o profeta. Afinal, Davi era o rei. E nesse tempo, os reis mandavam prender e mandavam soltar. E decidiam quem morria e quem vivia. E lá foi o profeta. E lá foi o profeta Natã diante do rei. Mas Deus já lhe havia dado uma estratégia para confrontar Davi. Então, quando estava perante Davi,
lhe contou a seguinte história: Meu rei, havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e muitas ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com seus filhos. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para os seus hóspedes. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você, rei. Não é assim que acontece conosco em algumas situações? Somos rápidos a imputar a pior, a mais pesada pena sobre o outro. E muitas vezes somos complacentes com os nossos delitos. Davi, mesmo antes de analisar os fatos, segundo o seu senso de justiça, decretou a morte do homem rico. E sem saber, estava decretando a sua morte. Foi horrível o que o homem da história fizera. E pela lei, era justo a sua morte. Mas Deus, que é o justo juiz, não age assim para conosco. E por isso, Davi não morreu. Sofreu todas as consequências do seu ato, mas a sua vida foi poupada. Devemos, sim, praticar a justiça, mas a justiça de Deus, e não a justiça humana. A justiça humana, diferentemente da de Deus, ela é falha. Ela não consegue enxergar o fato, o acontecido, de todos os ângulos possíveis. Devemos sim praticar a justiça, mas a misericórdia precisa anteceder a qualquer sentença, para que não caiamos no mesmo erro de Davi. Praticar de modo excessivo a justiça, sem dar o amplo direito de defesa à pessoa. E segundo o nosso senso de justiça, condená-lo à pena capital. Você já pensou que, se Deus tivesse agido conosco, segundo a justiça humana, de modo excessivamente justa, quem ainda estaria aqui para contar a história? Com certeza, nenhum de nós. Pois a Bíblia nos diz que não há um justo sequer. Somos sim justificados pelo justo Jesus, que está diante de Deus advogando a nossa causa. Jamais devemos julgar o nosso irmão segundo a nossa ótica, mas segundo o olhar de Deus, mesmo porque a nossa justiça é comparada por Deus como trapo de imundícias. Isaías 64, 6. Bom, por causa dessa nossa incapacidade de sermos um justo juiz, vamos então agora liberar geral? O negócio agora é dançar homem com homem e mulher com mulher, como cantava um falecido cantor secular? Também não é bem assim. Precisamos ter um equilíbrio e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Como filhos do Altíssimo, não podemos também agir de forma demasiadamente ímpia, e muito menos de forma legalista. Pois se agirmos assim neste mundo imperfeito, estaremos decretando a nossa própria destruição. Que o Altíssimo nos dê todos os dias sabedoria e discernimento para lidarmos com toda e qualquer situação, de modo que, na prática da justiça, que é algo inegociável, não venhamos extrapolar, praticando o legalismo,
que é um fruto do ser excessivamente justo. Amém? Espero ter te ajudado e tirado as suas dúvidas com esta reflexão a respeito da palavra que está aí em Eclesiastes 7,16. Se você gostou, se edificou a sua vida, dá um joinha aí, divulgue o canal e compartilha para que essa porção da palavra possa também edificar a vida de alguém que você conhece. Deus te abençoe. Até o próximo momento que nós estaremos aqui de novo para edificar a sua vida com uma porção da palavra do nosso Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.